Bom dia, eu sou a Juliana Teodoro, aluna do curso de Tradutor e Intérprete. E referente ao material que nos foi dado sobre o texto de O Banquete de Platão, eu vou estar apresentando alguns aspectos importantes sobre a obra, referente à fala do personagem por mim escolhido, que no caso foi Apolodoro. Então vamos lá. Para não ficar uma apresentação vazia, com poucas informações e sem sentido, eu vou começar explicando de uma forma geral o que vem a ser esse banquete, para aí sim poder aderindo às informações referente ao personagem que eu escolhi. Vamos lá. Na prática, esse banquete ele é um diálogo entre amigos. No caso, ele é mais visto como um duelo entre esses participantes, no caso, os personagens citados, pois eles buscam, da melhor maneira, realizar um discurso sobre amizade. Portanto, essa obra, ela é um diálogo platônico, onde o contexto é voltado totalmente ao enredo dramático. Essa narrativa, ela não é passada diretamente do momento em que acontece. Ela é passada informação de algo que ocorreu muitos anos atrás, antes do momento em que ela é citada. No caso, eu vou citar a narrativa feita por Apolodoro, porém ela já tinha ocorrido anteriormente pelo discípulo Aristodemo, que no caso também assistir essa mesma reunião. No caso, essa reunião ela foi um jantar coletivo, onde todos os discípulos e amigos ali sentaram e fizeram essa tal discussão, esse tal diálogo ocorrido que é repassado aos outros interessados neste assunto. No caso, Apolodoro, ele foi um dos principais personagens, sendo um dos discípulos de Sócrates. Ele, sendo o principal personagem dessa história, ele narra todos os fatos que ocorreram. Apolodoro ele é uma pessoa correta a partir do momento que ele mantém toda a veracidade das informações. Ele não faz aquela quebra da verossimilhança, porque ele mantém realmente todos os aspectos essenciais, realmente tudo o que ocorreu exatamente da forma como aconteceu. Porque hoje em dia é muito complicado ver esse tipo de coisa, porque você fala uma coisa para um, às vezes ele entende outra coisa, às vezes ele acrescenta outra informação, então tudo que é passado ele vai mudando conforme o tempo, então, e quando a gente vai ver todo o contexto daquela história já se alterou, já se transformou. Porém, neste caso, Apolodoro ele manteve tudo corretamente conforme aconteceu, tendo as testemunhas que confirmaram também o ocorrido. Apolodoro, ele, em suas falas, ele demonstra uma fanática devoção à filosofia, às palavras filosóficas. Então, a todo instante você vê o que ele usa uma linguagem um pouquinho mais trabalhada, um pouquinho mais voltada a esse enredo da filosofia mesmo. Também Apolodoro, ele era também chamado como Falerino por outro personagem da obra, por ele ser habitante de Falero, uma região portuária próxima à polis de Atenas, a 6 quilômetros da cidade ao sul de Pireu, principal porto ateniense. Então, o falerino, no caso Apolodoro, ele revela em suas falas um sentimento de real pertença a essa localidade em que ele habita. Então, todos os costumes, expressões, tudo aquilo que ele aprendeu, aquela coisa de muitas vezes aquela cidadezinha que nós conhecemos, tudo foi mantido e dá para notar esses costumes, essas certas expressões, um pouquinho, alguns diferenciais na fala dele, que realmente ele é habitante daquela tal cidade, que ele realmente cresceu e ali ele se transformou numa pessoa que realmente era habitante de Falero, com todas as características importantes de quem habitava naquele local. Ele também, por pertencer a um grupo de comerciantes, homens ricos, cidadãos atenienses, ele demonstra também em sua fala um grande conhecimento acadêmico por estar envolvido em todo aquele meio com pessoas ricas. Então, a fala dele não era uma fala comum, uma fala simples, era uma fala um pouquinho mais trabalhada, onde é fácil notar isso. Onde também verifica aquela condição periférica marginal de Apolodoro, onde faz aquela mistura do centro e periferia, que são relacionadas àquele contexto, onde ocorre um contexto
histórico-geográfico. E também esse tipo de fala dele designa a metaficção historiográfica narrativa ambientada em cenário histórico passado. Então, sempre fica claro que na fala dele você nota, fácil notar que foi algo que realmente aconteceu há muito tempo atrás. E também, como eu já